Deixa eu só habilitar aqui uma outra função, ok? Que é trabalhar, né, com esse controle aí emocional aí ao longo de 42 anos de vida. Sou nascido e criado aqui em São Paulo, capital, mas apesar disso, eh, eu recentemente contei com os meus filhos, eu já morei em mais de 70 endereços, obviamente a grande maioria quando morava com a minha mãe até os 18 anos de idade. Aos 6 anos, eu fui internado num colégio interno, como crianças sem pai e sem mãe, mas não era o meu caso, era mais por uma opção da minha mãe junto com o meu padrasto. E lá fiquei dos 6 aos 10 anos, um colégio interno de educação religiosa, colégio de freiras, e certamente a cada dia esperando o dia que eu pudesse voltar para minha casa, e isso contribui muito para cenários, né, de ansiedade e outras situações. Aos 10 anos voltei para casa, feliz e contente, agora vou viver como todo mundo vive. E aí dos 10 aos 18 eu passei por cenários inclusive depressivos, tive crises aí depressivas na minha adolescência, por conta aí do formato da criação aí, principalmente no meu padrasto, o que me fez aí tomar muitas atitudes em relação a futuro, à vida. E aí aos 18 anos decidi sair da minha casa, construir aí a minha história. Hoje sou casado há 13 anos, muito bem casado, pai de 2 lindos filhos, a Lô e o Lu, de 9 e 6 anos. E há mais ou menos quase 3 anos eu resolvi começar a conhecer um pouco mais sobre mim, entender situações que eu poderia melhorar na minha vida e buscar um pouco mais de autoconhecimento, muito por conta aí de oportunidades que surgiram na minha vida, de voltados a empreender até mesmo. E mais recentemente, mais precisamente esse ano, eu fui convidado a conhecer produtos e soluções naturais que poderiam fazer bem para a minha vida. Inclusive, a primeira vez que eu tive acesso a um conteúdo voltado ao que vai ser falado aqui hoje sobre aromaterapia, foi apresentado por um médico muito conceituado na região nordeste do Brasil, um médico cirurgião ortopédico, aí, especialista, se não me engano, em cirurgia de joelho, e que apresentou com uma energia tão forte que eu resolvi descobrir o que, que era aromaterapia e ver como isso poderia me ajudar. E entendi, a partir do momento que isso começou a me ajudar, começou a controlar as minhas necessidades voltada principalmente à ansiedade, entendi que cabia a mim também fazer o mesmo e poder compartilhar com outras pessoas. Então, a agenda de hoje, como eu disse, é um bate-papo. Eu vou falar certamente com um pouco mais de propriedade na parte de ansiedade, mas muito baseado em materiais estudados, né? Vou fazer uma breve abordagem voltada à depressão. A gente vai falar um pouco sobre auxílio da aromaterapia e soluções que podem ajudar nessas duas frentes, nesses dois maus aí, considerados aí os males, né, do século XXI. E no final aí, a gente ainda tem aí a oportunidade, eu vou convidar aqui para falar um pouquinho de um especialista sobre o assunto, um psicanalista, diretamente de Recife, a quem eu tive a oportunidade recente aí de conhecer aí e aceitou aí com muito carinho aí nosso convite para falar um pouco aí sobre o tema também, tá? Então, vamos lá, deu o horário, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Então, a gente vai falar aí desses dois temas, né? O que que é ansiedade, o que que é depressão. Então, a maioria das pessoas no dia a dia tem a visibilidade de autocontrole, principalmente emocional, mas não é exatamente como acontecem as coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, falando especificamente o cotidiano da nossa cidade, como que a gente vive. A rotina de São Paulo, acredito que seja igual nos grandes centros. Aqui a gente tem pessoas aqui de todas as regiões do Brasil, de grandes cidades do Brasil, inclusive de fora do Brasil aqui, pelo que eu vi na lista de participantes, temos pessoas, inclusive, convidadas da Alemanha nessa sala.
a rotina, né, dessas grandes cidades, elas são absurdamente malucas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, se você estiver entrando na plataforma de uma estação de metrô e você parar, você é atropelado por umas 10 pessoas. E essa é a rotina do paulistano todos os dias, não à toa São Paulo é conhecido como uma cidade que não dorme. E aí a gente está falando de ansiedade plena aí no sangue da grande maioria dos paulistanos, né? Então, ansiedade, ela é identificada aí por cenários de preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas, sempre tive muito isso ao longo da minha vida, de acontecer alguma coisa que está fora do previsto, de querer adivinhar o que vai acontecer, isso é um problema muito sério. Obviamente, quando você tem uma crise de ansiedade, como eu tive recentemente, quando estava mês passado com Covid, que afetou a minha família, eu fui parar no hospital 3 vezes acreditando que era o problema respiratório por conta da Covid, na verdade era crise de ansiedade, né, com medo que pudesse acontecer alguma coisa pior. Então, isso pode causar aí alterações de frequência cardíaca, acelerar o processo de respiração, aumentar, né, a parte de suor do nosso corpo, a sensação de cansaço. Então, é uma coisa muito ruim e é considerado aí dentro do cenário que é estudado aí um distúrbio psíquico ou até mesmo de saúde mental, né? Tem até CID aí, para quem não sabe, né, que é os códigos usados aí em atestados médicos, né, específicos para cenários de ansiedade, no caso aí para cenários inclusive de transtorno generalizado, né? E a depressão, né, que é um transtorno que afeta aí aproximadamente 10% da população mundial, é um número muito expressivo, né? Se a gente pegar aí o mundo inteiro, 10% sofre algum tipo de problema relacionado à depressão, e se caracteriza aí por sentimentos constantes, né, de tristeza, de profunda tristeza, de apatia, de perda de interesse em atividades que antes que passou a ser aí um cenário aí de amargor profundo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente está falando aí de aproximadamente 300 milhões de pessoas com um cenário de depressão ao redor do mundo, né? É óbvio que a nossa agenda, apesar da gente falar de auxílio através da aromaterapia, em nenhum momento vocês vão ouvir o Roger, né, falar que troque os tratamentos tradicionais por aromaterapia, né? A aromaterapia ela visa auxiliar, ela visa, como o próprio nome diz, entrar com um processo terapêutico. Muitas vezes ela pode sim ajudar a fazer a substituição do cenário tradicional, medicamentoso e tal, mas de forma alguma nós recomendamos que você deixe de consultar um médico, um especialista, um psicólogo, enfim, um auxílio profissional e seguir as orientações desse auxílio profissional. Tá? O objetivo dessa agenda não é esse, e sim falar dos benefícios que uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com depressão pode ter junto com a aromaterapia, né? Então, vamos começar falando de ansiedade. Então, esse é um tema que eu gosto muito. Como eu disse, há mais ou menos 3 anos eu resolvi. Dizem que os homens, principalmente, quando chegam nos 40 anos, começam a querer se conhecer melhor, e aconteceu isso comigo, no meu caso, aí dos 39 para os 40, e eu comecei a querer me entender melhor, querer saber mais sobre aquilo que sempre foi um problema para mim. E um dos especialistas no assunto que eu já admiro bastante as suas obras, que é o Dr. Augusto Cury, ele tem aí dois livros que eu me encantei bastante voltado à ansiedade, com esse título, inclusive, aonde ele descreve, e hoje ele tem um trabalho publicado no mundo inteiro, onde ele chama de SPA, né, ou Síndrome do Pensamento Acelerado, e eu simplesmente me identifiquei totalmente aí nesse cenário de síndrome do pensamento acelerado. Inclusive aqui dentro dessa sala nós temos alguns amigos convidados que eu sei também que tem esse mesmo cenário, que basicamente são cenários dentro do nosso cotidiano que não nos permite
olhar para os lados, vivenciar o que está acontecendo, experienciar os momentos, né? A gente está sempre preocupado com o próximo passo. Então, a gente quer chegar primeiro, a gente quer ser mais rápido, a gente quer estar lá na frente, e isso faz parte, obviamente, vem parte da nossa história, da nossa educação, que nós vivemos ao longo da nossa vida, e, obviamente, eu hoje, como um pai de 2 filhos, me preocupo em passar esse problema para os meus filhos. Eu já observo que eles têm um pouco da ansiedade, que eles, obviamente, acabam herdando, né, do pai, mas hoje eu já trato aí de forma muito diferenciada para que eles não possam, lá na vida adulta, arrastar isso com eles, né. E dentro aí a síndrome do pensamento acelerado, que é uma tese aí do Dr. Augusto Cury, ele separa em 6 níveis, né, ele identifica em 6 níveis e exemplifica esses níveis dentro de sua obra. O primeiro nível, ele chama de viver distraído, né? Quem nunca conversou com uma pessoa que no final da conversa ela disse que não prestou atenção, não estava entendendo nada, se pode repetir, né? Isso é um cenário do que é chamado de SPA dentro do mundo da ansiedade, dentro da ansiedade aí considerada também o mal do século. O segundo nível é o que eu acabei de falar, de você não desfrutar a trajetória, né? Então, dando um exemplo, aquela pessoa que começa a ler um livro, vai lá, compra uma obra nova, um livro novo, ansioso para ler aquela obra, mas nas primeiras páginas ele já começa a acelerar, ver quantas páginas faltam para chegar no final, ou começa a ler o meio, ler o final, para ter uma ideia de como vai ser o final. Isso é um problema de ansiedade. Cultivar o tédio está aí no terceiro nível, seria aquela pessoa que comemora, por exemplo, ser convidada por uma festa, estava ansioso para receber esse convite, mas quando chega lá naquela festa, começa a encontrar um monte de defeito e é o primeiro a querer ir embora. Quem conhece um ansioso, já passou por isso, eu posso dizer que eu sou um deles, tá? O quarto nível seria não suportar os lentos. Eu conheço muita gente assim, principalmente no mundo corporativo. Tem gente até aqui se identificando aqui na sala, levantando a mão. Isso é o quarto nível na síndrome do pensamento acelerado. Então, são pessoas que se irritam com a velocidade de outras pessoas, são pessoas que perdem paciência, ensinar a mesma coisa mais de uma vez. No meu mercado profissional, eu sou da área de tecnologia, eu tive que ensinar pessoas a desenvolver algum tipo de atividade inúmeras vezes a mesma pessoa, e certamente em alguns momentos isso causou algum tipo de desconforto para mim, o que não deveria acontecer, já que eu era pago para fazer aquilo, né? E a gente tem que viver aquele momento como um momento não só de ensino, mas como de aprendizado também. Esse é um fato bem interessante, aconteceu muitas vezes comigo e acontece com praticamente todo mundo que trabalha comigo, que é preparar as férias com antecedência, se planejar, né, praticamente deixar as malas prontas já um mês antes, as férias começam e você já está completamente em outra sintonia, você se irrita fácil com as situações que vão acontecendo durante as suas férias, e chega lá no quinto dia, você já está perdido, você está se imaginando de volta no escritório, no seu ambiente de trabalho, e já simplesmente não conseguiu usufruir daquele período que era para você desfrutar de alegria aí com as pessoas que estão com você nas suas férias, né? Normalmente a família, né? E o sexto nível, que para mim é realmente gravíssimo, né? Quando a gente fala de ansiedade, é aquela pessoa que passa a vida trabalhando para ganhar dinheiro, né? Como todos nós precisamos, mas fazendo contagem regressiva para a aposentadoria, né? A pessoa não está vivendo, a pessoa está preocupada de quando ela vai parar de trabalhar, porque ela não é feliz com aquilo que ela faz, porque ela está cansada de fazer aquilo que ela faz, mas que ela precisa fazer e ela não consegue é, absorver de forma positiva aquele cenário, fazendo com que a vida dela seja uma contagem regressiva, imaginando que quando chegar lá na aposentadoria, ela vai poder desfrutar de alegria, viver feliz e tranquilo, como ela sempre sonhou, né? Isso faz parte de sintomas aí de ansiedade, tratado em 6 níveis. Por essa obra, quem quiser, eu recomendo.
não preciso falar do autor, né, que é um dos maiores especialistas do mundo no assunto, e que eu realmente gosto muito de ler a respeito, tá? Bom, dentro do mundo aí, do cenário de ansiedade, esse estudo aqui vem aqui do Instituto de Psiquiatria da USP, né? Que é a Universidade de São Paulo. As mulheres são as que mais sofrem, né, com sintomas de depressão e ansiedade, de estresse, na população como um todo, mundial, né? E diversos cenários contribuem com isso, como, obviamente, abusos, medicamentos, alimentos, entre outros, tá? Elas são, obviamente, as mais afetadas emocionalmente e respondem aí por aproximadamente 40% dos sintomas de depressão e aproximadamente 35% dos sintomas de ansiedade e aí um pouco mais de 37% na parte de estresse, né? Essa pesquisa aí ouviu aí voluntários aí, mais de 3.000 voluntários, e foi conduzida aí como eu disse, pela USP, aí pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que é aí uma das faculdades de medicina aí mais conceituada no nosso país, né? Então, isso não é só resultado de pesquisa, todo mundo sabe, a gente faz parte, né, do cotidiano das nossas famílias, do nosso dia a dia, e a gente visualiza isso que realmente reflete o que está nessa pesquisa, né? Quando a gente fala de ansiedade, ela pode ao mesmo tempo ser um sentimento natural, né? Mas também pode ser um sintoma de uma doença ou até mesmo de um início aí de um transtorno psicológico, um transtorno mental, né? A diferença está nessa pesquisa aqui, na mesma pesquisa aí do Instituto de Psiquiatria Paulista, ele diz que a diferença está de como a forma como aquela pessoa que está vivendo aquele cenário trata isso, como ela conduz isso no seu dia a dia, né? Então, a ansiedade ela pode ser desencadeada por diversos fatores psicológicos. Não tem aí, não tem a pessoa passa a não ter uma opção a escoar a energia que está sendo acumulada naquele processo de ansiedade. Então, obviamente, o processo de tensão, de se paralisar e não saber o que fazer, e obviamente, se isso não escoar, não escorrer de alguma forma, isso daí vai começar a gerar sentimentos internos, problemas aí nos seus hábitos rotineiros. E a psicologia, a psiquiatria fala muito, Augusto Cury também fala muito sobre gatilhos mentais, que são cenários que é onde a gente precisa identificar o que ativa os nossos processos de ansiedade, né? Então, gatilhos de cenários passados, normalmente, na parte de depressão, usa muito o termo de janelas killer. Então, gatilhos são acontecimentos que nos remetem àquela situação, tanto de ansiedade, como no caso de depressão, né? Então, por exemplo, algo que aconteceu na minha infância ou na minha adolescência, uma vez que eu vejo uma situação semelhante a essa, ou passe alguma situação semelhante a essa, vai acionar um gatilho no meu cérebro e provavelmente eu vou entrar num cenário que vai me remeter àquele passado, né? Isso acontece com muitas pessoas, o nome disso é chamado de gatilhos, e a pessoa, obviamente, que tiver uma habilidade melhor de trabalhar com esses gatilhos, de tomar uma ação diferente, não responder automaticamente para aquele gatilho, sem dúvida alguma, ela vai conseguir conduzir melhor a situação aí no processo de ansiedade, tá? E aí eu trago do mesmo instituto algumas dicas para controle de ansiedade para a rotina das pessoas, né? Então, normalmente pessoas nesse cenário de ansiedade, depressão, ela tem uma certa dificuldade de controlar a rotina que ela tem, a rotina de vida, a rotina diária. Certamente se recupera de forma melhor uma pessoa que procura autoconhecimento, né? Ela consegue se auto-ajudar, procurar entender os seus pensamentos e sentimentos, né? Se preparar para aqueles gatilhos, aprender a controlar a própria respiração. Esse é uma necessidade muito grande para quem, por exemplo, tem crise de ansiedade,
Desconfiar de pensamentos negativos, né? Então, pessoas ansiosas, depressivas, normalmente ela está esperando o que vai dar errado, ela nunca pensa no que vai dar certo. E isso a gente conhece muitas pessoas ao nosso redor que têm essa dificuldade. Então, já imagina que vai abrir o portão da rua e vai vir um carro e vai ser atropelado, ou coisas semelhantes a isso, está sempre pensando no cenário ruim, e isso para um cenário de ansiedade, evoluir para um cenário de depressão, é meio caminho andado. Não se exigir tanto, não se achar que está fazendo da forma errada ou que deveria ser melhor, mas sim, a gente sempre pode buscar ser melhor, mas não se exigir tanto de si mesmo, né? Esse item 7 é interessante, né? Tomar uma bebida relaxante muitas vezes leva a pessoa a já pensar numa cerveja, mas não é isso, né? Que pessoas ansiosas, elas se pegam muito a bebidas estimulantes como café, né? E né, nos estudos de ansiedade né, e depressão, o café como um estimulador depois que você acorda, ok, mas um café como um meio de sobreviver tomando o dia inteiro, como os profissionais de TI fazem nos escritórios, é absurdamente cruel com a gente. Então, sugere-se, por exemplo, substituir as bebidas do dia por chás, por exemplo, por bebidas mais relaxantes, né? Ter sempre, obviamente, atenção especial à alimentação, e se a gente for falar de alimentação e pensar nas últimas décadas, né? Evoluiu muito a alimentação para o fast food, então as pessoas estão cada vez se alimentando pior, e isso certamente vai afetar esses cenários para pessoas que já têm essa tendência de ansiedade e depressão. Atividades físicas é uma coisa bastante difícil, né? Principalmente para quem não tem o hábito e para quem já está nesse cenário de ansiedade e depressão. Eu tive a felicidade da empresa anterior que eu trabalhei ser uma empresa voltada a produtos esportivos. Foi quando eu comecei a me reeducar e comecei a tratar a minha vida e minha rotina e me interessar um pouco mais por rotinas voltadas aí a corridas de rua e outras atividades. Do contrário, certamente hoje eu estaria numa condição aí um pouco mais desconfortável, vamos assim dizer, né? Ter um hobby, uma atividade prazerosa, isso faz com que seu cérebro ele pense, ele gere aí sentimentos positivos dentro de você, né? Afastar-se, né, quando possível aí de atividades que geram um processo de ansiedade. Então, tem pessoas que adoram aí ficarem ansiosas para algo que ela sabe que vai atacar a ansiedade dela. Praticar o que o Instituto chama de mindfulness, né, que é você é, se meditar, entrar em um estado de elevação, de você se desconectar e estar aí focado, fazer um processo aí, como um yoga, por exemplo, algo parecido, né? Valorizar os cenários afetivos e fugir aí, né, de quem lhe causa algum tipo de mal, de quem lhe deseja mal, ou de quem você não se sente bem estar próximo a essa pessoa. Certamente bebidas e outras drogas não são aconselháveis nesse mundo de ansiedade e depressão. E aí, como disse aí, se possível trabalhar, né, o mindfulness. E uma coisa muito importante, que foi inclusive pauta de uma agenda anterior que nós fizemos, que é nunca, jamais negligenciar o seu sono, né? Então, uma pessoa que tem problemas de ansiedade, uma pessoa que tem problemas depressivos ou possibilidade de ter, essa pessoa ela precisa realmente se preparar para dormir bem, porque é isso que faz com que o cérebro dela, no outro dia, ela tenha uma resposta melhor para conduzir o dia a dia, né? E, obviamente, procurar se cuidar. Bom, dentro da aromaterapia existem aí inúmeras soluções no mercado, inúmeras empresas, mas hoje a gente vai falar especificamente de soluções de aromaterapia de uma empresa americana chamada doTERRA. A doTERRA ela está no Brasil há aproximadamente 3 anos. É a maior empresa no assunto voltado a desenvolvimento de óleos essenciais. Para vocês terem uma ideia, essa é a matriz dela em Utah, nos Estados Unidos, onde tem centro de pesquisas, onde tem centro de desenvolvimento, enfim.
É a empresa que desenvolve hoje o óleo essencial considerado mais puro do mundo. No Brasil, inclusive, é o único produto de óleo essencial que pode ser ingerido, que pode ser consumido. Vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas essa introdução é para a gente poder falar um pouco mais sobre óleos essenciais, aromaterapia e como eles são elaborados e como eles chegam até nós. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre opções da aromaterapia para o mundo voltado à ansiedade, e depois a gente faz uma nova abordagem voltada à depressão. Vamos passar um videozinho aqui bem rápido para nós. Há muitos presentes da Terra que recebemos diariamente: ar, água, comida, vida e a saúde. Há um presente da Terra para a nossa saúde, e esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada no saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater muitas doenças diferentes. É importante lembrar que nossos corpos e plantas têm blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para o nosso corpo, eles estão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma maneira que fariam com a planta. Eles irão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas. Eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Grandes civilizações ao longo dos séculos reconheceram os benefícios dos óleos essenciais. Os ladrões de túmulos egípcios costumavam roubar os óleos essenciais em vez de ouro. Alguns dos primeiros registros médicos da China mostram o uso de óleos essenciais. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou o orégano em sua prática de cura. Frankincense e mirra foram entregues para o menino Jesus pelos reis magos. Foram usados na Europa durante a Idade das Trevas por seus benefícios antibacterianos e mais recentemente na Segunda Guerra para tratar soldados feridos. Hoje vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados extensamente, estão sendo usados em ambientes médicos e científicos. Muitos estudos demonstram que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade de parar superbactérias como o MRSA, aliviar a dor crônica, elevar o humor, restaurar células e ajudar no tratamento de doenças potencialmente fatais. Isso é surpreendente? Bem, a maioria dos itens encontrados em seus armários de remédios e inúmeras drogas farmacêuticas foram originadas do estudo de princípios ativos das plantas. As empresas farmacêuticas estudam esses compostos complexos das plantas para tentar sintetizá-las em laboratório e recriar alguns de seus atributos. Mas eles também fazem aditivos e modificações proprietárias nas moléculas. Infelizmente, essas modificações são estranhas aos nossos corpos e, como sabemos, podem resultar em efeitos colaterais negativos e dependência. E, felizmente, existe outro caminho. Milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram o quão poderosos e potentes são os óleos essenciais quando puros, sem adição de substâncias sintéticas, enchimentos ou aditivos. E o que é surpreendente é que os óleos essenciais são frequentemente mais rápidos, mais seguros, mais eficazes e menos dispendiosos do que os produtos sintéticos. Os óleos essenciais doTERRA são os únicos óleos essenciais com certificação de pureza testada e garantida, ou CPTG. O CPTG representa o padrão pelo qual a doTERRA cultiva, colhe e testa seus óleos. A lavanda da doTERRA vem da França, o limão da Itália, o frankincense da Somália. Todos os óleos essenciais da doTERRA vêm de regiões específicas, onde a altitude, as estações climáticas e o solo criam as condições perfeitas para produzir os óleos essenciais mais eficazes. Então os agricultores dessas regiões, em parceria com a doTERRA, extraem os óleos essenciais das plantas de modo artesanal, com integridade e paciência. A doTERRA então testa e analisa seus óleos essenciais com os padrões mais rigorosos da indústria, para garantir que cada gota atinge o perfil CPTG. Seus óleos essenciais são seguros para uso tópico, aromático e alguns até mesmo interno.
É um verdadeiro milagre o modo como a natureza produz um óleo essencial tão complexo em cada um dos seus detalhes. Os óleos essenciais da doTERRA são verdadeiramente um presente da Terra para toda a Terra. O que esses presentes podem guardar para você? Bom, o que é interessante, antes de a gente seguir aqui nessa parte de produtos voltados à ansiedade, eu destacar, né? Para a gente falar de aromaterapia, eu preciso ser um aromaterapeuta? A própria doTERRA diz que não, tá, gente? Então, eu sou um entusiasta do assunto, que conheci soluções naturais para minha casa, para os cuidados da minha família, e essas soluções simplesmente fizeram com que hoje eu não tenha um armário de remédios dentro da minha cozinha, como eu tinha há determinados meses atrás. Na verdade, não era nenhum, era um armário e meio, né? Temos 3 alérgicos aqui em casa e havia um estoque de produtos farmacêuticos e que, obviamente, até por uma educação, né, familiar, isso fazia parte do nosso cotidiano. E hoje a gente trabalha situações não só voltada à parte da ansiedade, como eu disse, minha e das crianças, mas todas as outras partes, como problemas respiratórios. Nós passamos recentemente pelo Covid, recuperamos olfato em 2 dias com soluções que vão ser abordadas aqui. Então, quem está falando aqui não é um aromaterapeuta, é um entusiasta do assunto, uma pessoa que teve acesso a essas soluções, uma pessoa que até então era extremamente cética sobre o assunto, nunca tinha tido qualquer tipo de contato com óleo essencial de nenhuma marca, mas me dei o direito de conhecer quando vi pela primeira vez uma apresentação em relação ao assunto, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, compartilhando um material e uma história em cima da aromaterapia que talvez faça sentido aí para você ou para alguém que você conheça dentro aí do dia a dia da rotina dessas pessoas. Então vamos falar de alguns cenários, né? Falando de rotina de óleos essenciais, né? Como é que funciona? Adicionar óleos essenciais da sua rotina para auxiliar no controle da ansiedade. Vou reforçar novamente, a gente não está falando de medicação, a gente não está falando de abandonar o que essa pessoa já faz hoje. Certamente, se tem um acompanhamento médico, algum tipo de medicação, orientação médica, ela obviamente deve manter isso, mas uma vez que ela introduz óleos essenciais, eu já inclusive recebi feedbacks semelhantes a esses, de que a pessoa já chega no final do dia, por exemplo, usando um óleo essencial de lavanda, com outro sentimento na hora de estar indo para a cama por ter usado ele como ansiolítico ao longo do dia, né? Então, obviamente, é o que nós chamamos aí de o poder que os óleos essenciais têm aí sobre a nossa essência mesmo, né? Vou falar de alguns produtos que a doTERRA desenvolve a nível mundial e que hoje auxiliam aí no processo para pessoas ansiosas, tá? Vou começar aqui pelo cedarwood, o óleo de cedro. É até engraçado, né? Ver um tronco de uma árvore e de um tronco de uma árvore sair um produto que ajuda a nossa sociedade. Eu, ao longo da minha vida, aí, tive contato com o cedro muitas vezes, ao longo da minha adolescência, principalmente. Sempre gostei do cheiro, mas nunca imaginei que podia ter uma relação aí com o controle da minha ansiedade, né? Então, entre diversas funções, ele auxilia aí no melhor equilíbrio emocional e esse é um dos produtos que eu tenho na minha casa. Gosto muito de usar no meu difusor, que inclusive está aqui do meu lado, me deixando calminho, inclusive, aqui durante esse nosso bate-papo. A camomila romana é um produto muito procurado também dentro da doTERRA, para auxiliar no processo de insônia, excesso de excitação, aquela pessoa que não consegue se acalmar, não consegue dar um descanso para a cabeça, está sempre ligadão, vai para a cama pensando no que já vai fazer no outro dia. A camomila romana é um produto super indicado para esse tipo de situação, para pessoas altamente estressadas e em processo de choque emocional, né? A própria camomila já tem essa história, né? O óleo essencial de camomila romana tem esse potencial, né? O Clariceja é um produto muito falado, principalmente no público feminino. A gente tem, inclusive,
pessoas muito famosas no Brasil que falam desses óleos essenciais, como, por exemplo, Ana Hickman. Então, o Clarisage, que é a Sálvia Esclareia, ele ajuda no equilíbrio emocional, na insônia, na parte de ansiedade, depressão pós-parto, é muito utilizado também para controle hormonal das mulheres, utilizado aí naquela época de TPM, que só as mulheres podem dizer como que é, né? Nós homens não sabemos como é que é, alguns sabem porque convivem com isso no dia a dia. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, porque minha esposa não tem esse cenário em casa, tá? Mas é extremamente indicado para esse tipo de situações. O óleo de cravo, ele tem também um processo de ajuda no processo de equilíbrio emocional e é um suporte para o sistema cerebral, para o controle das ordens cerebrais. Campeão mundial aí dentro da doTERRA, com certeza ele é o número 1 de produtos de saída de óleos essenciais dentro da empresa é o óleo de lavanda, né? Ele, obviamente, tem aí a sua grande fama aí de promover um sono restaurador, ansiolítico, como eu já disse, e auxilia aí, no caso, ao longo do dia, na parte de baixar estresse, ansiedade, e à noite também a parte de bruxismo, né? Principalmente em crianças e adolescentes, que é aquele ato de ranger os dentes enquanto dorme. A laranja selvagem, né, o Wild Orange, é um produto que nós somos apaixonados, né? Então, é um produto que, quando você tem um primeiro contato com óleo essencial, se for da doTERRA, normalmente é esse óleo que você vai conhecer pela primeira vez. Então, é um produto que ajuda no astral, todos os óleos essenciais voltados do mundo cítrico, ele tem um poder de elevação, tem um poder de deixar essa pessoa mais, com o astral mais elevado. Então, ele, no caso do laranja selvagem, ele auxilia no processo depressivo, parte de medo, de irritabilidade, ele começa a te permitir controlar esses sentimentos. E certamente, quando uma vez que você controla esses cenários, ele vai te auxiliar também à noite na parte de insônias e dificuldades para dormir, né? E aqui, para fechar aí alguns exemplos aí de óleos para controle de ansiedade, a gente tem aqui, eu falei do lavanda aí como número 1, mas ele disputa com certeza ali tete a tete com o peppermint, que é o hortelã-pimenta da doTERRA. O lavanda, ele é desenvolvido na França e na Bulgária, o peppermint nos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala de pessoas que falam de forma 100% gratuita desses tipos de soluções, o peppermint, o caso mais conhecido que a gente tem na internet falando do uso dele, é a própria Gisele Bündchen, que é aí descarta apresentações, né? Então, o hortelã-pimenta, por exemplo, me permitiu eliminar todo e qualquer produto na minha casa para o controle das minhas crises respiratórias e principalmente das minhas sinusites. Depois que eu conheci esse produto, eu nunca mais eu tive uma crise de sinusite. E esse produto é o produto que me permitiu voltar a sentir cheiro após aí nós sermos acometidos aí pelo Covid, né? Nós ficamos apenas 2 dias sem olfato, eu e minha esposa, mas porque nós intensificamos o uso desse produto que nós já fazíamos diariamente, certamente a gente intensificou durante esse período, mas é um produto simplesmente espetacular, e eu conheço já inúmeras pessoas que têm casos impressionantes com o Peppermint. Mas a gente está falando de ansiedade, né? Então, o que esse produto ajuda na ansiedade? Ele ajuda em diversos aspectos. Uma pessoa, ele aumenta o foco dessa pessoa, então ele dá mais atenção, ele desperta a energia, e isso para pessoas ansiosas é combustível. Então, pessoas com problemas de ansiedade, depressão, muitas vezes são afetadas por dores de cabeça e enxaqueca. Esse produto, ele tira com a mão esse óleo essencial de peppermint, é impressionante. É você passar o peppermint aqui na região das têmporas e inalar ele num formato de concha com as suas mãos, você está tirando com a mão a enxaqueca ou a dor de cabeça. E também ajuda na parte de equilíbrio, tá?
O Ylang Ylang também é um produto muito utilizado e procurado pelo público feminino, ele é muito direcionado para o público feminino, por conta aí de ter uma parte muito forte voltada ao equilíbrio hormonal da mulher, também a parte de elevação de libido, que também é algo muito afetado para pessoas que estão com um problema emocional aí voltado à ansiedade e depressão. Então, ele ajuda no controle de frustrações, de estresse, de medo, controlamento, ajuda a controlar aí a parte de pressão arterial e, obviamente, os batimentos cardíacos. Esse também é um produto muito divulgado por pessoas aí renomadas aí mundo afora. Nós temos aqui em casa e eu confesso que eu amo esse produto, principalmente quando a minha mulher está usando ele. E para fechar aqui, a gente vai falar do Serenity, né? O Serenity é um mix de óleos, então nós temos duas vertentes dentro dos óleos essenciais, que são os óleos puros de uma determinada planta, de um determinado arbusto, uma determinada árvore, e aquele que houve um estudo científico na empresa responsável pelo desenvolvimento, que é o mix, no caso, a doTERRA, ela estuda a necessidade das pessoas, e aí ela concentra óleos essenciais, também 100% puros, e gera aí um mix de óleos, né? Nesse caso, o Serenity, você vê aí que ele é composto por alguns produtos, né? Algumas plantas específicas. Tenho esse produto aqui em casa também, gosto bastante dele, ele promove um sentimento de calma muito rápido, e aí, obviamente, o próprio nome já fala, é para serenidade, então ele ajuda no controle de estresse, da ansiedade, da alteração do humor, de raiva e de agitação, né? Para fechar, acho que é agora que vem um videozinho aqui, para a gente pular o tema, falar de um produto que eu acabei de usar aqui, inclusive, é um produto que eu sou completamente apaixonado por ele, e é um produto que hoje me faz falar com muito afinco sobre aromaterapia. Então, vocês vão ver agora um breve vídeo de pessoas tendo um primeiro contato com uma solução de aromaterapia da doTERRA, e que no final vai ser exposto qual é o produto, e obviamente vocês vão ter a mesma sensação, vocês vão visualizar a sensação de que uma pessoa tem quando inala pela primeira vez esse produto especificamente, que foi inclusive o que aconteceu comigo. Vamos lá. O que é estresse para mim é uma pergunta bem abrangente. Acho que é um peso e uma pressão. Meu corpo fica mais quente, às vezes começa a suar. O estresse para mim é o desconhecido. Pelo menos em minha vida é quando eu me sinto sobrecarregada. Quando se trata de finanças, A cabeça fica no passado e no futuro se preocupando. Um grande fator de estresse para mim foi quando voltei do Vietnã. Tem a ver comigo. Cresci como a garota mais alta da escola e isso de fato me diferenciava e acho que por um tempo fiquei bem insegura em relação a isso e me causou algum estresse. Sou mãe, tenho 5 filhos. Você se depara como pai ou mãe com esse problema de quase escassez, em que literalmente sente que simplesmente não há o bastante. Não há tempo bastante para dedicar a eles, não há energia e suporte emocional suficiente para dar a eles, não há dinheiro bastante para prover todas as coisas de que precisam e que querem. Com a tecnologia em geral, parece que há uma expectativa de sempre informar alguém o que você está fazendo. Do contrário, você não existe, certo? E parece que você tem que estar conectado com todo mundo quase 24 horas por dia. Com certeza. É difícil para mim usar mídias sociais. Tudo é perfeito. Todas as imagens que você publica são editadas à perfeição. E ver as imagens perfeitas de todos que você sabe que foram editadas, mas você ainda se compara a elas. o estresse se manifesta do pior jeito, como dores de cabeça e nas costas, e tristeza, sentimentos de indignidade. Infelizmente, minha vida é muito assim. Mas uma palavra boa é adaptar. Uma das coisas que aprendi é que você tem que ser adaptável. Algumas coisas que faço para me adaptar.
Primeiro de tudo, reconhecer que é uma batalha para mim. E reconhecer quando surgem certos padrões de comportamento, como querer cancelar e entrar em pânico e querer ficar na cama. Dançar é uma das poucas vezes em que não fico encucada, pois estou de fato presente, sempre que encontro algo que me ajude a estar presente. Para mim, nada alivia mais o estresse do que pegar meu violão acústico e tocar algumas das minhas músicas preferidas. Eu adoro tricotar quando eu estou estressada. Eu sei, parece bobo, mas realmente desencuca, porque dá para me concentrar nisso. É preciso reconhecer e acho que faz parte desse processo de reconhecimento. Existem coisas na vida que não dá para controlar. Não dá. Você pode se estressar o quanto quiser e ainda assim não vai ter controle nenhum. Basta segurar por um instante. Ok. Agora cheire e nos diga Cheirar? o que acha. É bem agradável. O cheiro é muito bom. É bem calmante. Suavizante, eu sinto clareza. Eu adoraria ter esse aroma pela casa inteira. De manhã eu simplesmente... Acho que invade o meu corpo e me sinto leve e positiva. Parece mentira, né, gente? Mas é esse sentimento mesmo, né? A gente não tem vamos dizer assim, essa expressão, um primeiro contato com um produto, uma droga farmacêutica, enfim, muitas vezes até a gente toma medicamentos e tal, com aquela cara de nojo, que a gente sabe que é algo que a gente não gosta. Por exemplo, remédios para febre normalmente não tem sabores muito agradáveis, né? E esse foi exatamente a minha primeira sensação que eu tive até o contato com esse produto Adaptive, que ele é direcionado, ele é um mix calmante, ele é um mix para acalmar, direcionado para cenários de ansiedade e também depressão, tá? A gente vai aqui para a nossa reta final, um processo mais rápido para falar de depressão, e no final aqui eu vou passar a bola para um colega nosso aí que está acompanhando a apresentação. Então, quando a gente fala de depressão, olha que interessante, né? Nesse vídeo que a gente acabou de ver, a gente ouviu pessoas falando sobre incômodos de só visualizar pessoas postando cenários de alegria, de entusiasmo, e que sabe que aquilo não é uma realidade e tudo mais. Isso é algo do nosso momento presente, né? Do nosso século XXI, né? E o interessante, quando a gente pesquisa sobre o assunto, a gente descobre que, por exemplo, a depressão é algo que é estudado aí pelos especialistas na área há cerca de 2 séculos, ou cerca de 200 anos, né? Então, a gente está falando de algo que vem evoluindo ao longo dos tempos, obviamente, com a modernidade, com a evolução de todos os cenários do nosso dia a dia, tecnologia, etc. e tal, a tecnologia agora principalmente, né? E agora a gente está num cenário aí muito ruim aí, nesse cenário aí pandêmico aí, que aumentou muitos casos aí, tem estudos aí que comprovam e falam sobre isso, né? Então, eu não vou fazer uma abordagem muito profunda aqui sobre esse assunto, mas pegando como exemplo aqui um estudo do próprio Freud, em 1915, onde ele faz um estudo sobre neurose obsessiva e neurose histérica. E legal saber que antes do nome depressão, a depressão ela era tratada como um tipo de melancolia, né? Hoje é um transtorno muito grave aí, no mundo inteiro, como a gente disse aí, com mais de 300 milhões de casos, né? Um negócio muito sério e que precisa ter aí um nível de preocupação muito grande, né? E por quê, né? Hoje, no pior dos casos, a depressão, inclusive, leva a cenários de suicídio, né? Mais uma vez, as mulheres são as mais afetadas dentro do cenário de depressão. Aqui, esse material aqui eu peguei da Organização Pan-Americana de Saúde, né? E a depressão aí é considerada aí a principal causa de incapacidade em todo o mundo
e contribui aí de forma importante para a carga aí global de doenças. O que que isso quer dizer, né? Um desencadeamento de problemas de saúde, né? Então, a pessoa depressiva, o corpo começa a responder para essa pessoa e começa a desencadear outras doenças, né? As pessoas precisam de ajuda normalmente para superar esse cenário de depressão, né? E, obviamente, especialistas que podem ajudar pessoas nesse cenário. Então, acompanhamento psicológico para que essas pessoas possam compartilhar suas emoções, né? Fugir de isolamento social. Como eu disse no cenário anterior, a mesma coisa. É importantíssimo zelar por uma boa noite de sono para que possa partir para um processo melhor de recuperação desse estágio que vive. O mindfulness ele é muito indicado para uma pessoa nesse cenário, né, que é praticar uma medicação, buscar um autoconhecimento, e é algo que eu acredito ser a parte mais difícil aí, que é incluir atividade física aí no dia a dia de pessoas que precisam se recuperar desse estágio, né? E aí, vamos falar também algumas soluções de óleos essenciais da aromaterapia para os cenários voltados à depressão. Alguns desses também são voltados, aliás, todos os outros de ansiedade também são voltados para inúmeros outros cenários, tá? Assim como esses que eu vou abordar aqui agora. Olha que interessante, mais um óleo cítrico, que é o de bergamota, um dos óleos, inclusive, essenciais colhidos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Ele promove e auxilia aí na parte de controle de vícios, insônia, estresse, auxilia em autoestima, equilíbrio emocional. O frankincense, que é óleo de olíbano, esse cara, ele é o que tem mais história no mundo inteiro, né? Ele é famosíssimo, né, por ter aí milênios de história. Inclusive, na Bíblia, esse é o óleo de olíbano, é o que foi dado de presente ao menino Jesus ali pelos 3 reis magos, né? Eu usei ele aqui poucos minutos antes da nossa apresentação. O óleo de olíbano ele promove aí um auxílio na parte de restauração da parte celular cerebral. Então, ele auxilia no processo depressivo, na saúde celular, como eu disse, cerebral, e auxilia também na parte de concentração e foco, né? Que aqui, nesse cenário, ajuda muito. O Lemon é um produto campeão também mundial dentro da doTERRA, ele que é, no caso do limão siciliano da doTERRA, ele é cultivado na Itália mesmo, cultivado e colhido na Itália. Então, conheci casos impressionantes do Lemon, mais voltado a outras frentes, como, por exemplo, desintoxicação de fígado, pessoas transplantadas de fígado que pararam de consumir remédios graças a esse óleo essencial. Então, é um produto que, auxiliando o processo de desintoxicação, a melhorar a concentração, controlar pH, limpeza linfática, certamente vai ajudar uma pessoa que está passando por um momento delicado aí na parte de depressão, né? O Basil, que é o óleo de manjericão, ele ajuda muito na parte de fadiga adrenal, enxaquecas e tonturas, náuseas, cólicas e a parte de equilíbrio emocional. Certamente são vários fatores que são aí ocasionados por uma pessoa que está passando por um processo de depressão. Gerânio é um dos produtos também muito utilizados pelo público feminino para equilíbrio hormonal, na parte também de tensão pré-menstrual, para a parte de baixa libido, junto com o ylang-ylang, esse é um produto muito procurado, e a parte também aí de controle de odores corporais. E aí, como a gente falou bastante sobre mind, sobre autocontrole, concentração e tal, a doTERRA, inclusive, oferece soluções específicas para esse tipo de atividade, de foco, concentração, e como, por exemplo, uma solução de yoga, onde você trata temores, a parte de problemas de estar desconectado, de você estar disperso, sobrecarregado, estar enfurecido, e além de te proporcionar mais coragem e empoderamento, tá? E para fechar aí alguns produtos indicados para esse cenário, o Elevation, como o próprio nome diz, é para elevar o humor, elevar a mente, né? Ajuda aí na parte depressiva e transtornos de humor. O Balance, que é mundialmente aí um campeão de produtos voltados à ansiedade e depressão.
Então, ele é um mix de óleo essencial desenvolvido especificamente para essa situação, controlando aí estresse, ansiedade, alterações de humor. Eu gosto muito de usar esse produto no meu difusor pessoal, aqui pendurado aqui na região do pescoço. Obviamente, ajuda na parte aí de você ter melhor controle sobre medo, lutas e traumas, né? E um último produto aqui, que é o Share, que ele também é direcionado a situações de depressão, desânimo, histeria, ansiedade e para pessoas desconectadas, né? Para fechar nossa apresentação, por que doTERRA? Quais são as vantagens? Por que eu não posso usufruir de um outro óleo essencial? Primeiro ponto, como a própria apresentação disse, né? A doTERRA é a única empresa no Brasil, só existem 3 no mundo, é a única no Brasil que possui óleo essencial certificado, com certificado de pureza, 100% puro. Me permite, por exemplo, eu estar com uma dor de garganta e adicionar diretamente debaixo da minha língua um óleo de copaíba e tratar essa dor de garganta em pouquíssimas horas, sem eu precisar tomar uma medicação. Isso aqui faz parte do meu cotidiano na minha casa, tá? Outros óleos essenciais possuem substâncias sintéticas, mesmo demonstrando ser 100% natural, o que não quer dizer 100% puro, tá? Benefícios da doTERRA. A doTERRA, ela oferece desconto para quem é cliente e compra direto com ela. Você muito provavelmente pode conhecer pessoas que vão intermediar para você um consultor da doTERRA. Você tem a opção de comprar diretamente com ele, se for mais fácil, mas você comprar diretamente com a doTERRA, existem diversos benefícios, como, por exemplo, desconto em todos os produtos do seu portfólio. No Brasil, são aproximadamente 180 óleos essenciais diferentes, e olha que a gente ainda não tem aí todos os óleos que a doTERRA oferece para o mundo inteiro. Então, esses descontos são de 25% para clientes membros, como se fosse um clube de fidelidade. E aqui alguns exemplos, um óleo essencial que permite um transplantado de fígado deixar de consumir remédios e você poder comprar esse óleo com aproximadamente 80 gotas, que lhe permite 80 usos por R$ 24, me parece ser um absurdo de excelência na parte de custo-benefício. Outros exemplos, poderia dar vários aqui, o próprio lavanda como ansiolítico, que permite você dormir e não ter que tomar remédio controlado, ou fazer, né, gradativamente uma substituição aí de situações de controle por R$ 49, aí, que dá aí, se a gente dividir aí por 80 gotas, também dá algo em torno aí de 50 centavos a gota, um valor realmente extremamente significativo, tá? Outros benefícios de você fazer usufruir da aromaterapia com a doTERRA é o programa de fidelidade, ele te dá produtos, né? Como assim te dá produto? A empresa, ela é ajuda caridosa e tal? Não, né? Como que a doTERRA hoje garante, olha esse número, gente, de 65% a 70% da base de clientes da doTERRA no mundo inteiro compra todos os meses. Como que ela consegue fazer isso? São 2 torres principais, né? Primeiro, a qualidade do seu produto e o resultado que ela oferece para as pessoas. E o segundo, e não menos importante, é os benefícios que a doTERRA troca com seus clientes para garantir que ele continue sendo um consumidor da empresa. Então, ela oferece, por exemplo, todos os meses produtos grátis, as suas compras viram pontos, e esses pontos você também troca por produtos grátis, os seus fretes, todo frete de compra que você faz, você também vira ponto e também troca por produto grátis. Para vocês terem uma ideia, meu último pedido de óleos essenciais, junto com eles vieram 8 produtos grátis que eu resgatei do meu programa de pontos, né? E isso é o que faz, né? A doTERRA promove isso de forma muito positiva no mundo inteiro e te garante, por exemplo, um retorno muito interessante em relação ao produto. Imagina, por exemplo, como cliente da doTERRA, 30% de tudo que você compra volta em pontuação que você troca por produto, né? Então, você tem aí o benefício de chegar nesse cenário de 30% dos produtos que você consome está sendo pago pelas pontuações que você está gerando, tá? Como eu faço?
para me tornar um membro, como eu faço para usufruir das soluções da doTERRA. Certamente, se você está aqui hoje a convite de alguém, essa pessoa vai ter condições de falar sobre isso contigo, tá? Mas para explanar de forma bem breve, uma pessoa quer um óleo essencial específico, eu quero só o Adaptive, mas eu quero ser membro fidelizado da doTERRA, eu quero ser um cliente deles para quando eu desejar comprar alguma coisa, que eu compre com desconto. A doTERRA vai incluir na sua primeira compra uma credencial de R$ 90 mais o seu consumo. Aqui uma opção que é o kit introdutório, onde você já conhece aí os 3 principais produtos mais comercializados ao redor do mundo: lavanda, limão e peppermint, R$ 184. Você se introduz no mundo da aromaterapia com a doTERRA. Mas o que falaram para mim quando eu conheci essas soluções, né? Quando eu me deu ao direito de querer conhecer. Roger, você tem a opção de substituir a credencial por produtos. E foi através desse kit de produtos que eu tive acesso à doTERRA, aonde vem os 12 óleos que no Brasil são os produtos mais procurados comercializados. Você vê que o nome do kit não é à toa, doTERRA Brasil, ele é um kit tropicalizado. Então, aí você vê produtos voltados para todos os cenários que a gente acabou de falar e outros muito importantes aí para uso tópicos, para controles de dores e problemas ósseo-musculares, para melhoria do sistema imunológico, para controles de alergias respiratórias, para elevação de humor, para antisséptico e controle aí de situações sépticas, anti-inflamatórias, e esse cara aqui que é um produto extraordinário. E aí, ao invés de 184, eu tenho 12 óleos para um cliente fidelizado que está acessando a doTERRA agora por 3 de 230. E notem que o valor desses produtos vendendo avulso dá aí quase R$ 1.200. Essa é a vantagem, o credencial grátis e já de cara a empresa já te dá aqueles 25% de desconto. Existem outras opções, como por exemplo o Essencial para o Lar, que são os mesmos produtos do Brasil Living, porém com 3 vezes mais óleos, né? Esses produtos 3 vezes mais óleos, por praticamente o dobro do valor, né? Então, por 3 de 498, são 12 frascos de 15 ml, e você ganha o difusor Petal, que é esse que eu acabei de mostrar aqui. O difusor, para você ter uma ideia, ele é vendido avulso na doTERRA para clientes fidelizados por R$ 369. Nesse kit ele vem grátis também, sem cobrar credencial. E aí vão evoluindo as opções de kit, como soluções naturais, tem outros kits mais profissionais para pessoas que vão abrir franquias de óleos essenciais, como Kit Diamond e outros kits com inúmeras soluções, né? A doTERRA, ela promove a gente viver, se apaixonar e, obviamente, se for de princípio para a pessoa que conhecer a aromaterapia, compartilhar, como é o caso que eu estou fazendo. A gente escolhe fazer o bem com todas as nossas forças. O que é legal é que a gente não precisa ser aromaterapeuta, porque a empresa nos dá um suporte absurdo. A gente tem um aplicativo aí usado no mundo inteiro que diz para mim qual que é o óleo essencial fundamental para uma determinada necessidade, que pode inclusive nem ser uma necessidade minha, pode ser do meu vizinho, do meu amigo. Eu tenho muita tranquilidade em ter um aromaterapeuta na palma da minha mão. Então, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito, o nome desse aplicativo é o Essential Life, da doTERRA. A minha parte, eu espero ter contribuído, foi essa. Eu quero convidar aqui para o nosso bate-papo, para encerrar aqui o nosso bate-papo, um amigo que eu conheci aqui dentro desse mundo, que é empresário, ele também é psicanalista, então conhece do assunto que nós abordamos aqui com certeza com muito mais propriedade que eu, e aí aceitou o nosso convite para dar uma verdadeira palha para nós, uma palhinha aqui para nós, e o trocadilho não foi à toa. Eu quero chamar ele aqui para bater um papo com a gente, nosso amigo aqui que está aqui sorridente no vídeo, que é o José Palha. Vamos ver se ele consegue aqui habilitar o áudio dele. Libera ele. Acho que eu já liberei já, só ele clicar lá.
Espera aí, Palha, deixa eu te ajudar. Vê se está aparecendo um comando aí para você habilitar seu áudio na tela. Ah, agora sim. Tudo bem, Palha? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Espero ter contribuído. Sem dúvida alguma, não sou da área, mas para a gente é um prazer muito grande ter você conosco aqui, contribuindo aí um pouco aí para o encerramento aí da nossa apresentação. Fique à vontade, a palavra é toda tua. Boa noite, Roger. Muito obrigado pelo convite, né? Pelo carinho. Meu áudio está saindo bem, estão escutando bem? Tá show de bola. É bastante pertinente essas suas colocações, né? Só gostaria de pedir a vocês um pouco de paciência. O ano passado eu tive Covid e desde então eu fiquei com alguns problemas de confusão mental, às vezes esqueço das palavras, tá? Mas estou começando a me tratar com os óleos essenciais. Tá? Você foi muito corajoso logo no início da sua explanação, quando você fala dos seus problemas, da sua vivência com a ansiedade. Tá? A ansiedade hoje ela é uma coisa terrível, porque ela pode ser chamada de excesso de futuro. As pessoas esquecem o presente e passam a viver uma vida ligada ao que pode ou não acontecer com ela no futuro. Então, é um excesso de futuro. E, junto com isso, ela traz uma demanda de problemas infinitamente grande, tipo síndrome de pânico, onde as pessoas colocam em si, no seu pensamento, um problema que muitas vezes não existe, né? E que, infelizmente, está levando essas pessoas até ao suicídio. Tá? A Organização Mundial de Saúde já nos avisava, antes de saber de pandemia, não se falava nem de pandemia ainda, que a partir de 2020, a ansiedade, infelizmente, a depressão seria a doença que mais mataria no mundo. E com a chegada da pandemia, isso se acelerou muito, bastante. Tá? Trouxe transtornos para as pessoas que a gente não esperava isso de uma forma tão perversa. Tá? E quando você fala no início da sua conversa eu sou filho de pais ansiosos, sou ansioso por vida, isso tem muito a ver. Ou seja, nós estudamos essas causas e geralmente estão na família. Só que as pessoas procuram culpados e não existe culpa. Tá? Nenhum pai faz nada por um filho por querer. Eu sempre digo para os meus pacientes que os pais eles têm excesso de amor e eles erram por amar. Né? Vivemos numa sociedade onde as pessoas, e principalmente as crianças e os adolescentes, não foram educados para escutar o não. E isso dificulta bastante a sua relação com a sociedade. Mas, voltando a esse transtorno, que nós damos o nome de TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada, é quando você não consegue mais, vamos dizer assim, dizendo de uma forma simples, desligar o seu cérebro. Você entra num loop e onde aquilo fica o tempo inteiro. Tá? Vou dar um exemplo. Por que eu fui estudar psicanálise? Em 2015, eu passei por um problema sério, numa crise financeira, né, que atingiu o país como um todo, e eu criei um gatilho que me dizia: tudo vai se acabar, nada vai restar. E esses gatilhos, eles são muito interessantes para que você
entre na crise e você descobrir um gatilho que te tire da crise. Tá? O óleo talvez seja um gatilho que te tire da crise para muita gente. E não é só o poder científico do óleo. É você acreditar que aquilo ali te faz bem. Tá? E o que foi que eu criei na minha mente? Tudo vai se acabar. Eu teria que criar um gatilho que dizia, não, isso é mentira. Então, numa aula de psicanálise, depois de me tratar muitos anos com psicanalista, eu resolvi estudar psicanálise e numa aula eu descobri que os meus medos não eram meus, que eu herdava isso de alguém, tá? E que eu tinha que achar algo que fosse maior do que os meus medos. Então, qual foi o gatilho que eu criei para mim? Quando eu me sinto ansioso, quando eu me sinto a ponto de uma depressão, eu digo, se tudo se acabar, eu tenho um lugar para viver e viver melhor do que eu vivo hoje. E que esse lugar, no futuro, vai ser o meu lugar que eu quero passar o resto da minha existência. Eu falo assim, de um lugar que eu adotei como o meu lugar o meu porto seguro. Eu tenho uma casa numa praia, onde eu amo esse lugar, onde eu conheço as pessoas, tá? E esse lugar passou a ser o meu lugar encantado. Então, nós temos que criar gatilhos que promovam esse bem-estar e essa segurança. Alguém pode dizer, não, meu gatilho, minha segurança são meus pais, é minha família, é um monte de coisa. Procure o seu gatilho, não interessa qual seja. Tá? E assim, o óleo essencial, ele vem como um complemento muito bom para esse tratamento. Eu fui apresentado a esse produto pelo Carvalho e eu disse a ele, cara, eu agora tenho algo que eu possa trabalhar, algo que eu possa ajudar as pessoas. E isso é muito interessante. Isso te traz uma evolução como pessoa, como profissional maravilhosa. E não faz nem um mês que eu estou utilizando também produto da Doterra, e o que eu já ajudei de gente que não conseguia nem respirar, tá? A ter uma vida melhor, a ter uma qualidade de sono melhor, tá? E isso é muito gratificante. E voltando ao tema depressão, eu espero que conseguir entender mais sobre os olhos e passar isso para muita gente, não só meus pacientes, mas para pessoas que eu conheço, tá? Pessoas até que eu não conheço, porque hoje as redes sociais te faz andar o mundo inteiro sem sair de casa, né? Nessa pandemia, eu tratei muita gente via internet, tá? Muita gente idosa que ficou, coitados, ficaram sozinhos em seus apartamentos, tá? Porque a família não queria visitar com medo que eles contraíssem o mal, né? E, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que era pior, se era contrair o mal ou viver numa solidão. Tá? E foi terrível, mas, graças a Deus, nós estamos vencendo esse mal, né? E eu criei uma rede de pessoas idosas onde a gente conversa praticamente todos os dias. Não são mais meus pacientes e virou uma coisa de família, onde você conversa com eles, onde eles te contam o que aconteceu durante o dia, né? E é um aprendizado diário. Tá? O que eu peço a todos é que usem essa
essa coisa dos olhos como algo que possa ajudar alguém. Tá? Se você não entende do óleo, leia, peça opinião, né? Como se usa, porque é uma tentativa, gente. Trabalhar com depressão, você tem que usar de todas as armas possíveis e imaginárias. Porque tem pessoas que não querem nem falar da própria depressão. E isso é uma coisa terrível. É quando você não quer aceitar que está doente. Tá? E ela é uma doença infinitamente democrática. Não tem ninguém que esteja imune à depressão. Você tem casos de pessoas aí famosas que vocês conhecem, tipo Padre Fábio de Mello, que é uma pessoa espiritualizada, e que ele conta que se escondia debaixo da cama com medo, que ele não entendia que medo era esse. Tá? Então, ela não tem endereço, ela não tem hora de chegar. Ela chega e se você não fizer algo, ela vai se instalar e para sair depois dá trabalho. Tá? Não importa com quem você está se tratando. Um tratamento não tira o outro de ser usado. Tipo, se eu estou com um psiquiatra, o psiquiatra é aquele que estudou para tratar você com os remédios. Tá? Os remédios terapêuticos e que tem que ser usado em algumas crises, mas que o ideal é nós nos livrarmos dele num curto tempo de prazo. Tá? Mas eles são um suporte efetivo para se sair dessa crise. Tá? Eu sempre digo que é o alopata, né? E o remédio de farmácia, vamos dizer assim. E a terapia é algo que vai além disso, é o comunicar-se, é conversar. Hoje as pessoas passam por um processo de não ter com quem desabafar, não tem com quem conversar, eles entram naquela rotina do dia a dia deles e não conseguem parar. Esse conversar, esse botar para fora o que está acometendo as pessoas é muito importante. E ter a coragem, tá? Porque isso dói. Eu sempre digo que isso é igual ao sucesso. O sucesso é dor. Só se tem sucesso tendo dor, tendo dores. Tá? E era o que eu queria dizer aqui, nessas breves palavras. Não tenham medo, não tenham receio, não tenham vergonha de dizer que você está com depressão. Tá? Não deixem esse mal se tornar algo avassalador nas suas vidas e que trará prejuízos assim incomensuráveis para você e para sua família. Tá? Então procure toda forma de tratamento. É como aquela história da música que diz: todo amor vale a pena. Então, para a depressão, eu aconselho que todo tratamento vale a pena, desde que sejam tratamentos sérios e tragam realmente algo que possa melhorar a sua saúde mental. Tá? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu não tenho um canal de YouTube, eu não tenho isso, mas eu tenho telefones que vocês podem pegar aí nos grupos que eu vivencio todo dia. Estou no Instagram e estou pronto e gostaria muito que quem precise nos procure. Não como profissional, mas como alguém que pode conversar e te dar orientações para que você se trate. Tá? Muito obrigado, gente. A gente que agradece, Palha, e chamar isso de palhinha é um absurdo até peço desculpas aí, mas
E fora que você iniciou aí pedindo desculpas aí por conta aí do cenário pós-Covid, né? De estar esquecendo algumas coisas. Imagina se não tivesse, misericórdia. Muito obrigado aí pelas suas palavras aí, pelo conhecimento que compartilhou com a gente aí em poucos minutos. Com certeza aí ajudou muito aí a nós aí no entendimento aí desses dois grandes maus aí que o mundo vive hoje, né? Mais uma vez, obrigado, Palha. A Eu que todos, agradeço. espero ter contribuído com essa agenda aqui mais uma vez. E a apresentação está encerrada. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Saúde e paz para todo mundo. Amém.